Uma holding familiar não vai se prestar para a finalidade a que se destina se seguir os mesmos caminhos traçados na constituição dessa estrutura societária. Logicamente que esse é um dos primeiros precedentes de desconstituição de projetos mal estruturados e mal elaborados. Nesse caso específico, alguns erros foram cruciais para se chegar nessa decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui podemos elencar a primeira situação, que é o fato de constituir essa estrutura, esse mecanismo societário com a transferência dos bens pelo patriarca ou patrimonialista, o dono dos imóveis, ao mesmo tempo em que se tinha uma dívida de um empréstimo bancário. Isso acabou soando como se fosse uma manobra de esconder os bens para não pagar essa dívida, ou o que a gente chama de fraude a credores ou fraude à execução. Um segundo fator preponderante nesse caso específico é que os filhos entraram na sociedade já na sua formação com 1% de participação nessa holding familiar. Ou seja, não houve a criação societária primeiro dos pais para que esses depois fizessem a doação para os filhos e aí sim esses integrassem a sociedade e recebessem as cotas com as cláusulas que são comuns do planejamento patrimonial e sucessório para a holding familiar. E um terceiro fator preponderante para culminar nessa conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo e que muito provavelmente pode acontecer em qualquer outra holding é que havia a confusão patrimonial, ou seja, o que isso quer dizer? Os bens, eles são tratados de forma singular, tanto pela pessoa jurídica dessa holding ou pela pessoa física dos seus sócios, os herdeiros no caso. Não havia ali uma distinção fiscal, tributária e jurídica que fizesse guardar o respaldo que a holding deveria trazer. Esse é um projeto sucessório que já não comporta mais uma adequação preventiva, pois já teve um reconhecimento judicial da desconstituição desse projeto sucessório. No entanto, se você vai criar uma estruturação ou já tem, mas carece de alguns reparos ou adequação, o ideal é fazer isso o quanto antes para que não se tenha prejuízo lá na frente.